Olá, muito bom dia. Eu comecei aqui, mas a internet falhou. Nós vamos começar de novo, né? Falando sobre depressão. Não fique presa ao passado. Muitas vezes, né, nós vivemos a nossa vida presa a um passado como se fôssemos ainda ou presos àquele acontecimento ruim ou aquele acontecimento bom. Porém, ele é um acontecimento que nos prende, não nos permite, né, ser levados a uma sensação de que que é possível mudar a situação, né? Uma sensação de que é possível nós mudarmos e vivermos algo extraordinário e melhor de hoje em diante. A gente parece que fica ali numa redoma, né? Numa sensação de constante. Aí vem vários sentimentos. Por exemplo, tem pessoas que se prendem à culpa. Então, eu fiz algo que não foi legal pra mim, não foi legal pra, sei lá, pra minha família, e eu me arrependo. Só que eu me arrependo e não peço perdão a Deus, né? É como se eu ficasse ali só vivendo o arrependimento. E eu fico com a culpa. Por que que eu fiz? Nossa, eu não podia ter feito isso, né? Então, em Isaías 43, versículo 18 e 19, fala sobre, né? Esqueçam tudo isso, né? Esqueçam o passado. Não é nada comparado ao que vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Então, assim, tudo que nós pensarmos que foi difícil ou que está sendo difícil, Deus já está fazendo algo novo. Deus já está modificando o futuro. Porém, muitas pessoas, ao invés de visualizar esse futuro, né, com calma e paciência, porque também não adianta visualizar esse futuro com ansiedade, mas às vezes a pessoa fica presa ao passado, ao que aconteceu, né? Então, é uma briga que aconteceu, uma pessoa, né, que me ofendeu, eu fico relembrando, reverberando aquela fala, ou então eu assumo aquela fala como se fosse realmente real, como se fosse a minha vida, como se eu fosse daquela forma, né? Então, eu fico presa a uma sensação de que toda a minha vida ela é voltada para aquele momento. E aí agora eu falei sobre traumas e feridas, né? Sobre coisas ruins que aconteceram e a gente fica preso lá. Mas existem pessoas também que viveram algo extraordinário no passado e que não acha que existe algo novo, tão extraordinário quanto ou além para ser vivido de hoje em diante e fica vivendo naquela fase. Ai, como aquele tempo era bom. Como quando, por exemplo, tá? A pessoa mudou de cidade e ela não consegue gostar da cidade que ela está morando. Ai, como era bom quando eu morava lá. Ai, como era bom a minha adolescência. Ai, como era bom quando eu tinha o meu cachorro, né? Então, assim, como era bom quando eu não tinha filhos ainda. Tem pessoas, tem mães que elas não conseguem processar a informação de que ela, a partir do momento que ela gere, né, que ela tem um novo ser ali com ela tem um filho, as coisas mudarão, né? Ela acha que tudo vai continuar do mesmo jeito. E não é bem assim. Você pode sim continuar sendo, né, aquela mesma mulher e tudo, só que agora as prioridades mudam, né? As coisas, elas vão mudando sim. Só que você, mesmo sendo mãe, você precisa se priorizar, né? Ter o seu tempo também. Senão, você entra nessa discussão aí de pensamentos, né? Que naquela época eu tinha tempo para cuidar de mim. Ok, se o filho tá pequeno, vai demorar um tempo até que você tenha realmente mais tempo para você. Mas mesmo com o filho pequeno, tente tirar alguns minutos, alguns dias na semana, para que você consiga continuar se cuidando, né?
Porque senão a gente vai esquecendo de si também, né? E esse esquecer de si, ele pode nos levar sim a esses sentimentos de tristeza, né? Porque a depressão, ela se caracteriza por momentos de tristeza insistente, né? Às vezes que vem e volta sem nenhum motivo aparente, ou às vezes ela não vai embora, ela fica, né? Uma tristeza permanente, que aí já é quando já está realmente com uma depressão maior. A perda de interesse por coisas que antes eram boas de se fazer, antes eram coisas maravilhosas, eu gostava muito e hoje eu não gosto mais, né? Muitas vezes uma sensação de impotência, tá? Às vezes a gente pensa só na tristeza, mas não necessariamente a depressão vem como tristeza em si, né? O sentimento, ele vem às vezes com sentimento de culpa, às vezes vem com sentimento de impotência. A impotência, eu não consigo realizar o meu trabalho, eu não consigo ser alguém na vida. Eu não consigo ser alguém na vida. Quase todos os atendidos, né, por mim, que tem essa sensação, ela ouviu em algum momento da infância e da adolescência, por várias vezes ou uma vez só, mas que aquilo registrou ali um carimbo, né, virou um trauma. Você não vai ser ninguém na vida, você não consegue ser, né, você não consegue fazer nada direito, nossa, tudo que você faz dá errado. Então aquilo vira um registro, é como se fosse um carimbo, e a pessoa toma aquilo pra si. Pra quem tem uma autoestima boa, tem um eu muito bem informado, quando há uma certeza, né, da sua personalidade, da sua identidade, essas coisas não ferem a identidade. Mas uma pessoa que não tem uma identidade muito bem informada, e aí o papel dos pais é muito importante nessa formação da identidade. Quando essa criança, esse adolescente, ele não tem uma identidade muito bem formada, qualquer fala desse tipo pode levar ao comprometimento do futuro dela. Por quê? Porque, por exemplo, um professor que vira e fala pro aluno: você é burro, você não dá conta de fazer isso, parece que você não faz nada direito. Porque, infelizmente, ainda temos péssimos profissionais, né? Com esse tipo de padronamento verbal, né? E aí, quando a gente trabalha os nossos filhos com a autoestima, a identidade, a formação da identidade, a gente apoia. Porém, cada um pode ser responsável por formar a sua identidade. A gente também, como mãe e pai, a gente não pode assumir uma culpa e viver se martirizando pela culpa de que eu não fiz isso pelo meu filho, e agora, por isso que ele ficou assim, né? Ok, uma pessoa ficou assim, ela pode, por si, né, ir buscar o autoconhecimento para conseguir melhorar esse nível de identidade, tentar realmente conseguir saber sobre sua identidade, né? Quem eu sou? Quem eu realmente sou? E aí eu passo, às vezes, muitos trabalhinhos para casa, né? Durante as sessões de atendimento, de terapia, essas tarefinhas sobre, já falei aqui em várias lives, né? Você escrever no papel quem você gostaria de ser. Então, eu sou inteligente, eu sou maravilhosa, eu sou plena, eu sou, né, enfim, eu sou inteligente, eu faço tudo muito bem feito, eu sou maravilhosa, enfim. Você vai conseguindo, através da sua autoafirmação, ir reformulando a sua identidade. Por exemplo, vamos supor que você escutou lá na sua infância que você não dá conta de fazer isso não, você é muito pequeno para isso, ou você é mulher, você não tem que fazer esse tipo de trabalho não, nossa, nada que você faz direito, você faz tudo errado, nossa, você é estabanada demais. Essa frase eu já escutei, você é estabanada demais, porque infelizmente eu sou até hoje, mas eu tento me policiar, né? Só que aí hoje eu descobri que eu tenho um pouco de
TDAH, né? Então, assim, eu tenho um transtorno de déficit de atenção. Então, às vezes eu esbarro em alguma coisa, eu fico roxa e eu nem lembro onde eu esbarrei, porque foi uma coisa tão comum, tão normal, sabe? E a fala, né, do adulto, e aí eu nem estou dizendo só dos pais em si, às vezes um professor, às vezes um tio, né, que vem com essa fala de que, você não faz nada direito, como você está estabanada, como você não vai ser ninguém na vida, sendo distraído desse jeito, né, essas falas, infelizmente, elas ferem. E aí, a partir do momento que elas ferem, a gente como pais, se a gente tiver o conhecimento, a gente evita de falar. Se foi falado por um professor e o filho vem até nós vamos reformular a identidade dessa criança, né? Falando, não, meu filho, você é muito inteligente, você é muito maravilhoso, você consegue fazer tudo que você faz, tudo que você coloque a sua mão será bem sucedido, né? Porque é uma passagem bíblica isso. Então, querendo ou não, nós temos o poder, né, a língua tem o poder, né, tanto da bênção quanto da desgraça de alguém. E ela pode ser para nós. Então, o que eu desejo para mim? Né? Eu preciso reformular. O que eu escutei lá atrás, na infância, eu posso fazer uma frase que substitui essa fala maldosa. Então, vou dar o exemplo. Se eu escutei que eu era uma pessoa estabanada, e escutei várias vezes que eu era uma pessoa estabanada, eu crio uma frase que você é uma pessoa que presta atenção em tudo, você é uma pessoa super centrada, você tem bastante atenção no que você faz tudo direito, você faz tudo bem feito. A partir do momento que você fala isso sobre você, a sua autoestima e a sua identidade, elas vão sendo reformuladas. Então é importante você que tem filhos, ensinar os seus filhos a reformularem a própria identidade, né? Eu sou linda, eu sou maravilhosa do jeito que eu sou, né? Porque muitas vezes nós temos a sensação de que nós não somos tão boas quanto realmente somos. Às vezes a gente duvida da nossa capacidade, a gente duvida da nossa identidade por conta de coisas que nós escutamos. E o que nós escutamos dos humanos, das pessoas que convivem conosco, elas não são o que Deus nos fez para ser. Ela não é uma palavra, foi Deus que falou isso de mim? Não, não foi. Foi a minha tia. Ela tem autoridade sobre mim? Não, ela não tem. E aí se for, por exemplo, a mãe tem autoridade sobre si, sobre seu filho. Porém, ela não tem autoridade de definir a minha identidade, porque quem definiu a minha identidade desde antes do ventre da minha mãe foi Deus. Deus me fez antes dos meus pais me conceberem. Então, a minha identidade é formada por Cristo. E eu não vou aceitar nada menos do que Deus me fez ser, certo? Então, pra gente não viver no passado, em coisas que nos falaram e tomar posse como sendo nossa, nós precisamos entender quem somos. Porque enquanto não soubermos quem somos, a gente pode se desviar e emocionalmente ficar com dúvidas, né? Sobre quem nós somos, o que podemos, qual que é a nossa capacidade, né? Dúvida da nossa capacidade. É muito comum durante os atendimentos essas dúvidas, né? De será que eu sou um profissional bom? Será que a pessoa que eu desejo ser, eu estou conseguindo me tornar? Será que eu estou no caminho certo? Muitas vezes a dúvida de que, será que eu estou no caminho certo? Porque em outro momento eu já estive melhor profissionalmente? Ok. Em outro momento você já esteve melhor profissionalmente. O que você fez naquela época que deu certo? Por que você parou de fazer? Porque você pode ter certeza que se você está continuando fazendo do mesmo jeito e aperfeiçoando e melhorando, você vai estar melhorando a cada dia. Agora, se você estagnou naquilo lá que você começou a fazer e deu certo, estava dando certo, você estagnou, ou você regrediu porque você se acomodou, realmente você não vai continuar sendo melhor e melhor e melhor e melhor.
Então, o que nós precisamos entender? É que nós nem podemos ficar presos a uma culpa do passado, alguma coisa que aconteceu de ruim conosco, e nós nem podemos ficar presos a alguma coisa excelente que aconteceu conosco e achar que aquilo vai viver para sempre na nossa vida. Nós precisamos a todos os dias buscar qual é o próximo passo, qual é o próximo degrau que eu quero estar. Não adianta eu estar super bem, acomodada e achar que vai ficar tudo bem sempre, para sempre. Nós podemos sim permanecer em degraus bons, porém eu tenho que visualizar sempre o próximo degrau, senão eu vou descer degraus a partir do momento que eu não cuido do próximo. Por quê? Uma cadeira que ela não está sendo ocupada, ela vai ser ocupada por outra pessoa. Então, se eu não me posiciono, se eu não melhoro, né, emocionalmente, se eu não me melhoro profissionalmente, vai ter alguém que vai ou colocar em mim alguma característica que não é minha, porque eu não me posicionei, eu não cuidei da minha identidade, então eu não me posicionei, alguém vai falar de mim. E aí pode ser que essa fala, ela reverbere por muito tempo. Por quê? Porque eu não me posiciono, então ninguém sabe quem eu sou. Agora, a partir do momento que você sabe a sua identidade, você se posiciona e você vai construindo, você vai ocupando as próximas cadeiras, os próximos degraus, né? E você não volta, você não regride, você apenas melhora, né? Vou falar uma outra passagem que eu encontrei, assim, que fala muito sobre essas questões. Em 2 Coríntios 5, 16, 17. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Se a gente acredita em Deus, a gente tem essa noção de que quem nos fez, né, fez a nossa identidade desde o ventre das nossas mães, desde antes, né, de estarmos nos ventres, a gente tem que ter uma certeza de que somos muito maiores do que qualquer pessoa possa dizer sobre nós. Não é sobre o que disseram, né? E não é sobre o que fizeram conosco, não é sobre o que está acontecendo conosco, porque às vezes não é o que fizeram, é o que eu fiz ou o que deixei de fazer que me levou a uma situação que eu estou no momento. Não é sobre o que está acontecendo comigo, é sobre o que eu faço a partir do que está acontecendo. Quase tudo que acontece conosco nos leva a entender o que precisamos nos curar, onde precisamos melhorar, por que isso aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. Qual é o meu papel de participação em tudo que aconteceu? A minha ausência pode ser um motivo. Se eu não me posiciono, alguém vai colocar uma posição sobre mim, né? Então, independente do que é que está acontecendo, se é uma depressão, se é uma ansiedade, hoje nós estamos falando especificamente de depressão, mas assim, se é depressão, se é ansiedade, se é problema no relacionamento, se é problema com a família, se é problema financeiro, se é problema no trabalho, se é uma sensação de que, poxa vida, será que eu tô no trabalho certo? Será que eu gosto mesmo disso, né? Uma crise de identidade mesmo, assim, profissional, né? E às vezes nos leva a esses desertos, essas dificuldades, elas nos levam realmente para o nosso propósito. É como se ela desse um empurrão para o nosso propósito. É assim, você não vai, não? Você não vai fazer o que eu tô te mandando fazer, não, né? Não que Deus é ruim, de jeito nenhum, né? Deus é bom, misericordioso o tempo todo. Mas como ele é tão misericordioso, se a gente não tá no caminho que ele escolheu pra nós, ele vai nos impulsionar pra chegarmos mais rápido lá, né? Como a história de José.
né? Que foi vendido pelos irmãos, se tornou escravo para virar o governador. Por quê? Se não fosse pelos irmãos terem vendido ele, por exemplo, ele não teria chegado tão rápido lá. Só que imagine ele passando pela dificuldade de estar sendo, né, discriminado pelos irmãos, rejeitado. Se ele tivesse se apossado pela rejeição, pelo sentimento de rejeição, de abandono, de injustiça, e ai, meus irmãos fizeram e aconteceu, e aí eu virei escravo por conta deles, eu coloco a culpa no outro. Não, ele não fez isso. Ele continuou seguindo o propósito dele, pro caminho dele, para o que ele tinha que fazer. Ele não ficou remoendo, ele não ficou reverberando a dificuldade, o que ele passou. Ele foi, continuou no caminho dele e com certeza durante o caminho foi difícil para ele. Talvez ele tenha passado por alguns momentos, por alguns questionamentos, mas provavelmente Deus deu tanta força para ele para que ele conseguisse focar no que realmente importava, que era o propósito dele. E assim, na Bíblia, conta muitas histórias, né? De pessoas que não duvidaram mesmo, né? Dos caminhos que Deus escolheu. E em Filipenses 3, versículo 12, fala assim: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. A partir do momento que nós entendemos o nosso propósito, entendemos para que viemos, tem às vezes situações na nossa vida que acontecem para que a gente cure o outro também. Isso é muito nítido em alguns tratamentos que eu realizo, em alguns momentos na nossa vida. Parece que nós somos instrumentos de cura para nós e de cura para o outro. Não tem como alguém passar pela nossa vida sem que tenha algum objetivo por trás da vontade de Deus na nossa vida. Então, ok, você ainda não é perfeito, mas busque incessantemente ser imagem e semelhança de Deus, ser a perfeição que Deus te fez para ser. Por quê? A partir do momento que nós buscamos o caminho correto, né? E assim, muitas pessoas me perguntam assim: Cecília, mas como que eu faço isso? Eu tô perdida, né? Nós temos floral, assim, para que a gente consiga entender, né? Se desconectar do passado, se perdoar, né? Melhorar a culpa. E quando a gente tá sem destino, a gente tá perdido, a gente também tem um floral para isso. Então, assim, o reiki também é muito maravilhoso para que a gente consiga curar traumas, né? Curar feridas. Ressignificar. Às vezes a gente não vai conseguir ressignificar, porque é uma coisa tão difícil, é uma coisa tão dolorida, que você não vai dar um significado para um abuso sexual, por exemplo. Você não vai dar um novo significado. Foi ruim, foi péssimo, me causou um trauma, porém eu não posso viver naquele sentimento. Eu não posso levar a minha vida como se aquilo fosse o final da minha caminhada. E continuar vivendo lá, naquele momento. O que eu preciso fazer? Curar a ferida, né? E tentar viver algo novo. Tentar idealizar para mim algo a partir do agora. A partir das ferramentas que eu tenho a partir de agora. Não é ficar tentando entender por que a minha vida não dá certo, porque eu não perdoo lá, né? Talvez você não vai conseguir realmente conviver com alguém que te feriu. Porém, o perdão, ele é necessário. A gente precisa perdoar. Ai, Cecília, porque não foi com você? Já aconteceram muitas coisas comigo que eu perdoei. Por que eu perdoei? Porque não é sobre o outro.
é sobre mim, é sobre a minha limpeza emocional de não viver no remorso, na raiva, na culpa. Eu preciso perdoar para que eu me liberte, não para libertar o outro. O outro, ele que viva para lá do jeito que ele costuma ser, com a dificuldade que ele tem de se relacionar, ou se foi uma pessoa que já se foi, uma pessoa que já faleceu, né? Se eu tenho algum sentimento de culpa porque eu briguei, ou enfim, eu preciso me perdoar por não ter conseguido pedir perdão, ou pelo que eu fiz com a pessoa, para que eu consiga viver a minha vida em abundância. Porque se eu fico presa em alguns sentimentos do passado, de falta de perdão, de sentimento de culpa, de sentimento de inutilidade daí, por conta do que a pessoa me ofendeu, eu vou viver a minha vida ruim. A pessoa tá pouco se importando talvez pra você, ela nem lembra que você existe. Mas você sabe quem você é, você precisa pelo menos saber quem você é. Por isso, o que eu sempre digo que o reforço da identidade, ele é muito importante. A gente precisa reforçar quem eu sou, quem eu nasci pra ser, né? E aí é de onde vem, né? A busca. Quando eu tô perdida, eu vou buscar como? Eu vou buscar antes desse acontecimento, né? Dessa coisa que aconteceu comigo. Como que eu era? Como que eu era quando criança? Cecília, por exemplo, tiveram algumas coisas que aconteceram que me desviaram do meu propósito. E por que isso aconteceu? Porque quando eu era criança, eu era uma menina assim, super bem sucedida, super bem resolvida, não sucedida, mas resolvida. Eu tinha a minha opinião e problema de quem pensasse ao contrário disso e tal. Eu escutava o que o outro falava, mas assim, esse negócio aí não combina comigo não, então eu vou fazer do meu jeito mesmo. Deu errado? Nossa, pois não era bem assim que era pra fazer, mas pelo menos eu aprendi com o meu erro. E eu sempre aprendi com o meu erro e com o erro do outro. Se eu tô vendo que o outro tá fazendo errado, eu tento corrigir em mim o erro, pra eu não errar também, pra eu não quebrar a cabeça também. E muitas vezes essa busca lá da infância, de como que eu era, quais eram os meus desejos pra quando eu me tornasse adulto, quem eu queria ser, como eu queria ser, quem eu queria me tornar. Porque isso vai dizer muito sobre você. Isso que eu tô dizendo agora, ele é processo de cura importantíssimo, que eu sei que ela vai vir pra você que tá aí ouvindo. Muitas vezes a gente não declara pra nós mesmos coisas que nós queremos pra nós. E a gente não consegue acessar o extraordinário de Deus na nossa vida porque a gente fica se culpando, se martirizando, culpando o outro por coisas que aconteceram, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás. Ou lá na infância, né? Às vezes, quando a gente já tem uma idadezinha aí maior, né? A gente nem vai falando muito assim, há 38 anos atrás, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente esquece. Não é que a gente esquece, porque a gente não esquece, mas a gente coloca debaixo do tapete. Pra quê? Pra que a gente consiga ali, né, viver o dia a dia com menos sofrimento. Só que o que a gente precisa fazer? A gente precisa destampar o tapete, olhar lá de baixo, tirar a sujeira debaixo do tapete e colocar elas em gavetas diferentes. A gaveta do perdão, a gaveta eu me sinto culpada, então se perdoe, né? O outro fez isso, perdoa o outro. Eu sinto muita raiva, assim. Ok, a raiva, ela é um sentimento que ela precisa vir, mas ela não pode permanecer com você. A raiva, ela não pode ser um sentimento permanente nas nossas vidas, porque senão a gente adoece pela raiva. A gente começa a ter problemas de pressão alta, do coração, arritmias, taquicardias, problemas que às vezes, com simples sensação de acalmar, de respirar, de ok, eu não consigo processar o que a pessoa fez comigo, mas eu perdoo e deixo ir, porque senão eu vou viver doente.
né? Então, não é sobre o que o outro fez comigo, é o que eu faço a partir do que ele fez comigo. E aí, eu conseguindo esse quebrar de correntes, né, que nos prendem, nos aprisionam a esse passado, a gente consegue uma cura, a gente consegue uma transformação na nossa vida. E vocês não têm noção da quantidade de pessoas que eu vejo se transformar através da terapia de autoconhecimento, né, da terapia com os florais, da terapia Reiki. Essas pessoas, elas se transformam de uma maneira que elas estavam num total perdido mesmo, assim, tava totalmente perdida, não conseguia se encontrar. Às vezes, por conta de, por exemplo, da menopausa, ela teve que se aposentar e mudou de profissão, ou ela não tem uma perspectiva de melhora. Às vezes ela tá numa depressão tão forte que ela não tem uma perspectiva de melhora, que quando a gente começa as terapias, né, o tratamento, ela começa é como se tirasse uma nuvem da frente dos olhos e a pessoa começa a conseguir enxergar uma nova possibilidade de futuro, de perspectiva. Por quê? Porque às vezes a gente fica preso realmente nesse passado, em coisas que fizeram conosco, em traições, não só no relacionamento, mas às vezes de profissionais que puxaram o tapete, ou de uma pessoa que podia ter, né, por exemplo, meu patrão podia ter me bonificado, me melhorado, e ele me mandou embora. Então, assim, eu não posso culpar o outro pelo que está acontecendo comigo. Tudo que acontece comigo é responsabilidade minha. Por quê? Porque mesmo que foi o outro que fez comigo, é responsabilidade minha processar aquilo, ressignificar aquilo e viver a vida que Deus fez pra mim. Porque Deus não fez a gente pra viver segurando a cruz como Ele carregou. Ele carregou a cruz por nós para que nós tivéssemos vida em abundância, para que nós tivéssemos uma vida de maravilhas, de coisas boas, e não de sofrimento, né? Não é sofrimento em abundância, não é sentimentos de tristeza em abundância, é vida. E vida, ela é sobrenatural, com coisas maravilhosas acontecendo na nossa vida. E se o que você está passando parece não ter saída, é sinal de que você está próximo de um milagre. Eu sempre me arrepio muito quando eu falo disso, porque realmente todos os milagres que aconteceram, eles precisaram de desertos, de pessoas com dificuldade, né? Então a pessoa que sangrava há 15 anos, 20 anos, ela tocou nas vestes de Jesus e ela foi curada. A pessoa que era cego, ela precisou viver ali naquele, né, a vida inteira, às vezes, por exemplo, o aleijado, né, precisou viver ali com aquela deficiência por muitos anos para que Deus mostrasse o milagre dele. Então, você acha mesmo que Deus vai fazer milagre na sua vida se estiver tudo bem acontecendo? Principalmente porque quando tá tudo bem, muita gente esquece de Deus, né? Esquece de se conectar com Ele, esquece de pedir, porque Deus quer que a gente peça sim. A gente, na Bíblia, tem muitas passagens que falam que peça e eu te farei, peça e eu te atenderei. O que queres que eu te faça? Ué, você precisa dizer o que você quer. Deus sabe o que você quer, só que Ele quer saber se você quer. Ele quer te curar, só que Ele precisa saber se você quer ser curado. E ele quer, do fundo do coração, fazer um milagre maior na sua vida. E eu creio que quem está assistindo provavelmente precisa dessa cura. Porque sempre eu peço, né, a Deus que me mostre o que é para eu falar, o que é para eu ler na Bíblia, né? Durante essas lives que estão sendo agora num período meio católico, assim, né? De 40 dias aí, da quaresma.
Mas é um momento de atenção para Deus. Eu acho que é um momento que a gente se volta para Deus e tenta se concentrar em o que Deus quer de mim. O que Deus espera de mim com isso que eu estou passando. E Ele vai trazer a sua cura, pode ter certeza disso. E se tá muito difícil, se tá impossível de suportar, é porque o seu milagre está próximo. Então, creia no poder que Ele tem na sua vida. Porque só Ele pode fazer, né, milagres. Então, o que eu desejo, no fundo do meu coração, é que quem precisa, né, seja curada. Se você conhece alguém, às vezes você que está escutando não precisa, está tudo bem, graças a Deus, né? Amém. Mas às vezes você conhece alguém que está precisando e que talvez tenha te tocado em pensar que essas palavras, né, que foram ditas hoje podem ajudar, né? E a minha intenção aqui é justamente essa, né? Deus me pediu para que eu fizesse algumas lives, né, para falar dele. E eu falo dele e aproveito e falo da parte emocional, porque é o que eu entendo, né? Eu estudei aí mais de 10 anos, né, estudando sobre isso, e graças a Deus com muitos resultados positivos, maravilhosos, de pessoas se curando, pessoas melhorando, né, das queixas emocionais. Então, eu venho realmente nesse sentido, de trazer um alívio, né, para algumas pessoas. E muito obrigada a todos que estiveram presentes, né? Hoje a gente teve aí uma quantidade de pessoas boa, né, durante a live. E para muitas pessoas, às vezes pode pensar assim, nossa, mas só tantas pessoas presentes? Para mim, uma pessoa que estiver presente é importante. Se não estiver presente depois, se essa pessoa escutar a minha live depois, gravada, e ela se curar, para mim, o que Deus pediu para eu fazer está sendo alcançado. O objetivo que Deus quer para mim está sendo alcançado. E Ele me pede já há pelo menos uns 6 meses. Faça para mais pessoas escutarem sobre o que você tem para dizer, enquanto eu não consigo comunicar com essa pessoa, né? Então, assim, se aproxime dele, porque ele tem muito, 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 muito para te dizer sobre você. E não acredite nas outras pessoas, no que essas pessoas falam sobre você. Porque só quem sabe sobre você é você e Deus. Então, não permita que ninguém coloque características em você que não sejam Deus que fez, Deus que falou sobre você. E muito obrigada. Excelente domingo a todos. E até amanhã, 9 horas da manhã, durante a semana, eu estarei aqui falando sobre a parte emocional, sobre Deus, né, sobre a Bíblia, sobre esse grande manual maravilhoso que nos ensina como viver melhor e como passar pelas dificuldades com um pouco mais de leveza. Márcia falou, Deus abençoe sua vida, obrigada pela partilha. Eu que agradeço por você estar aqui, vi que você entrou lá no comecinho da live, muito obrigada. E se você, né, souber de alguém que precisa, envie para alguém que às vezes pode ser um momento de salvação, inclusive, né? Esses momentos, às vezes, de dificuldade, a pessoa fica tão perdida, né? Dani, muito obrigada por sempre estar por aqui. E fiquem com Deus, um ótimo domingo e um abraço a todos. Até amanhã.